rejeitado. Bom dia, Caio. Bom dia. O meu enteado foi rejeitado pela mãe assim que nasceu. Ela disse ao meu marido, quem está mandando então é a madrasta de um garoto, né? Ela disse ao meu marido que não queria criança, nunca lavou uma roupa dele e nem dava comida. Quem cuidou do filho foi meu marido, foi o pai dele. Hoje ele está com 22 anos e mora com a gente. Passa uma luta com ele, Caio. Por causa da rejeição, o pai super protegeu ele em tudo. Aí estraga, né? Estraga. Vai pro outro. Perdeu o equilíbrio. Quer dizer, porque foi rejeitado, virou super protegido. Isso mesmo. Aí fica com ambos os estragos, com a bipolaridade dos estragos. Fica com o estrago que a rejeição causa e com as dores autovitimadas que a rejeição produz. Ao mesmo tempo, o pai querendo cobrir essas dores, ao invés de oferecer um mundo de amor justo, oferece um mundo de amor romântico e super protegido ao filho. São romantismos paternos, mas que existem. Romantismos paternos. Amores românticos paternais. E ultraproteção. Aí o indivíduo carrega a mágoa da rejeição e a adulação, o incensamento da superproteção. Não se cura da rejeição, porque para alimentar a superproteção, ele precisa da autovitimização. Que é a matéria-prima do pilar. Do que estimula aqui. Claro. Se ele ficar bom demais, normal demais, equilibrado demais, aos olhos do pai, ele teme parar de receber as benesses, as mordomias, todas as coisas que o pai deu para fazer a compensação, que foi o que desbalanceou a relação. Porque a gente sempre cai na ilusão de que para equilibrar o que está desequilibrado, a gente tem que botar peso, frequentemente exagerado, do outro lado, no outro extremo do polo. E aí desequilibra para o outro lado. A única maneira que a gente tem de realmente equilibrar as coisas na vida não é botando peso nos polos. Isso pode até funcionar numa condição física como esta aqui. Esse lado é mais pesado. Aí você bota um pezinho. Aí eu boto um pezinho do lado de cá para equilibrar, não é? Claro. Mas isso, a psique humana não é bruta como o espaço-tempo. Ela é de uma outra textura. Sim. O equilíbrio não é feito assim. Porque minha mãe me rejeitou, então meu pai tem que fazer o absurdo da superproteção para eu me equilibrar. Não. Fazendo assim, você só cria um ente bipolar, extremado e mais desequilibrado, mais caprichoso, mais frágil, mais fraco, mais abusivo e manipulador. Na alma, o equilíbrio é puxar esses extremos para o meio. Na alma, nada pode funcionar saudavelmente com pesos nos polos. O equilíbrio da alma está no centro do ser, no eixo, e na manutenção desse equilíbrio móvel, sem fixidez, porque tem horas que eu preciso mais de um polo do que do outro, mas as alternâncias precisam ser frequentes para que o caminho tenha esse balanceamento de equilíbrio psicológico saudável. Normalmente não é assim que se faz. Muita rejeição aqui, bota superproteção do lado. O cara continua sentindo dores de rejeição e aproveita a autovitimização para ser o manipulador. E esse aqui, que quis compensar o que o filho não teve, exacerba as coisas no polo de cá, fica sendo manipulado, sequestrado por um filho que não cresce, que tem dificuldade de se tornar adulto, porque quanto mais adulto ele se torne, menos manipulação ele vai poder fazer, então ele atrasa
propositalmente a maturação para conseguir seguir sendo o rei da manipulação. No caso, então, desse pai, Caio, a explicação que você deu, maravilhosa, como que ele vai conseguir resolver, ajudar o filho a solucionar essa questão da rejeição sem mimo, uma vez que a rejeição não parte dele, partiu da mãe, por exemplo? Não, a única maneira que ele tem agora de ajudar o filho em relação à rejeição da mãe é dizer que esse tempo passou. Esse tempo passou. Ele não vai poder tratar a rejeição que a mãe fez por esse filho como um objeto de culto psicológico na alma do filho, porque senão ele estraga esse cara para sempre. Eu sei o que eu estou falando, porque eu já lidei com situações muito íntimas e próximas de mim, de gente que se sentiu rejeitado pelo pai ou pela mãe, mas pela mãe tem uma força brutal quando acontece. É muito ruim. Às vezes é depressão pós-parto, qualquer uma coisa desse tipo que gere isso, não necessariamente apenas a rejeição deliberada, como parece ter sido o caso dessa senhora. Sim. Mas às vezes é uma depressão pós-parto, ou é a constatação, juntamente com a depressão pós-parto, que a pessoa não tem nenhuma vocação materna. E tem gente que não tem nenhuma vocação materna, mas tem poder de fazer filho, e faz filho, sem nenhuma maternidade no coração. Tem vocação apenas uterina. Não, né? Ela nem queria muitas vezes. Sei. Era o marido que queria muito. Tá. E quando teve, no início até acha, antes de ter, que vai conseguir segurar a onda. Mas depois que tem, olha, a rejeição vem enorme porque a pessoa diz: eu não tenho estrutura para carregar a maternidade até o resto da vida. Acontece muito e está aumentando isso. A condição da maternidade instintual está diminuindo bastante na sociedade pós-verdade, na sociedade pós-moderna. Pós-verdade. Do jeito que ela está estruturando-se. A maternidade está ficando uma coisa muito menos natural, muito menos óbvia, como já foi. Já foi óbvio. Hoje não, pode ser, pode não ser. Então, o que se faz com um garoto já de 20 e tantos 22 anos? Verdade nele. Verdade neles. Olha, não tem mais. Eu errei. Para compensar, eu exagerei, eu exacerbei. Aqui mesmo tem vídeos meus e áudios e tudo que ele acha no portal, que eu contei histórias do meu filho Lucas, das duras que eu tive que dar nele, em relação a esse tema e essa questão. Chegar e dizer: olha, você tem tentado ser um manipulador e tem sido um grande manipulador até hoje. Acabaram os seus dias de manipulação. Porque eu não vou mais ser manipulado por você. Se você não se dessequestrar do processo para tratar o seu filho com um amor próprio, sem ser aquele amor que tenta fazer as compensações que acabam descompensando e desequilibrando o processo, mas não é porque a mãe não deu nada que eu vou dar tudo. Não, eu darei o que faz bem. Não o que o cara deixou de receber. Primeiro, eu não darei o peito porque eu não tenho peito. Eu sou o pai. Eu não darei um monte de coisas. Eu darei o que minha consciência manda dar para fazer um ser humano crescer e não para estragá-lo, paralisá-lo ou imbecilizá-lo. Esse vai ter que ser o trabalho do pai. E aqui no meu portal, se ele escrever pais e filhos, rejeição, todas essas coisas, depressão pós-parto, maternidade, paternidade, são palavras que você escrever no meu portal. Olha o que tem escrito aí, quantas? 706 registros, Caio, pais e filhos. Mas só olha de o que ele tem para apreciar, para ver, para entender na relação dele com o filho dele. E a madrasta também. Se escrever rejeição aí, por favor, Gabriel, vamos ver o que rola rejeição aqui para nós. O que é 121? 121.
de rejeição, tem alguma coisa, veja se você encontra depressão pós-parto, ou só bota parto, que deve aparecer depressão. Vamos ver o que chega aí, Braulio. 3.377 Óbvio de que parto. nem tudo isso é sobre depressão pós-parto, que entrou partir também ali, ó. Entrou o verbo. O verbo partir. Partir. Parto. Então não é esse o caso. Mas você vai botar depressão pós-parto, por exemplo. Então já te dei as dicas, tanto para você que está falando comigo agora, que é a madrasta, como chame seu marido para assistir esse vídeo com você, façam juntos esse dever de casa e deixe que o pai dele tome essas providências. Não tome você como madrasta, porque senão a coisa pode ficar ruim entre você e o menino. Você não tem que fazer parte desse processo. Você deixa o pai fazer parte, o pai tem que assumir, o pai faz parte do processo, ele tem que se desenrolar psicologicamente nesse processo. E você assista com bom senso, dando força para o que precisar dar, sendo justo e não alimentando e nem participando daquilo que sejam os exageros provocados por todo filho manipulador, não é? Porque todo bom rejeitado acaba se tornando um bom manipulador. Com certeza, Caio. E aí? Com certeza. Ela faz alguns relatos que você já passou por aí na sua fala com ela. Aí eu vou só te passar mais finalizar ela aqui rapidamente. Ela falou assim: olha, ô Caio, eu sei que a rejeição tornou ele assim, mas eu quero ajudar. Faço o que posso. Trato ele como um filho nas coisas boas, mas eu não posso falar quando vejo erro, porque fica um clima ruim. O pai trabalha, sai cedo e só volta muito tarde, sabe? Aí ele não vê. Eu tô calada. Tomo medidas que não gosto, como trancar o meu quarto, guardar algumas coisas. Porque antes ela disse que o pai dele, eu vou rapidinho que eu saltei essa parte, porque senão ficou muito longo. Ela disse que o pai já deu 3 computadores para ele quebrou os 3 computadores que o pai deu e agora ele entra no quarto para usar o deles lá e ela não quer deixar, ok? Por causa disso que ela está contando aqui, aguardar algumas coisas que sei que ele vai quebrar. Não, o pai tem que botar limite, porque assim, senão, cara, filho normalmente já é meio ilimitado, não é? Quando é rejeitado, mais ainda. Quando foi super protegido, mais ainda. E quando quem está em casa não é a mãe, é a madrasta, mais ainda. Então esse pai vai ter que proteger a madrasta, botar linhas para o filho, estabelecer fronteiras. E o computador, ele tem ao próximo quando vira agente. Não é? Se ele mostrar comportamento adequado em outras áreas da vida, pode até ser que o pai deu o 4º computador dizendo que é o último de uma longa série. E que ele, por favor, cuide disso, bem cuidado. Pois é, então ela toma esse papo, por exemplo, eu estou calada, tomo medidas que eu não gosto, como trancar o meu quarto, guardar algumas coisas, sei que ele vai quebrar. É muito ruim ver assim, ele não trabalha. Eu preciso ajudar esse menino para a vida, me ajuda, Caio. Eu tenho a minha consciência tranquila, eu nunca maltratei ele. Dou a ele o que dei a meus filhos, mas sem liberdade de correção. Isso aqui. Ela não consegue, porque ela esbarra no cara. Ela está sendo sensata, porque ela não tem a liberdade de correção. Ela não tem. Se ela desejar ter, isso vai virar uma guerra. Sei. É o pai que tem que fazer esse papel numa relação dividida. É o pai. Só que o pai tem que fazer mesmo. E ela não precisa ficar angustiada de fazer apenas o que ela pode fazer. E não deixe de reportar ao pai, sem insistência, sem chatice, com uma narrativa carinhosa, meiga, informativamente generosa. Sem passar implicância. Sem implicância, sem venetismo, sem aquela coisa malina. Na descrição só diz: olha, preste atenção nisso. Eu nunca vou tomar essas providências por razões óbvias, mas eu
para ser sua companheira de verdade, preciso ajudar você a saber o que está acontecendo nas suas costas. Então, para você ter a devida calma e sabedoria, porque não é sem calma e sem sabedoria que se vai ajudar essa pessoa. Vamos lá, Brão. É muito delicado ser madrasta, ser padrasto, rapaz, né? Olha, uma das tarefas mais difíceis que tem é você ser madrasta ou padrasto de filhos que você já herdou grandes. Porque quando você os pegou pequenininhos, acabou, são teus filhos. Você molda. Mas quando você chegou, eles já existiam já com autodeterminação, aí é muito complicado. Muito complicado. E a principal razão de separação de casais que se casam no segundo casamento, já depois de 45, 50 anos de idade, são os filhos do primeiro casamento. São os grandes boicotadores ou são os grandes promotores de guerras culturais nessa nova família. Sim. E são os grandes provocadores das desavenças entre o casal. Eu sei. De modo que eu não exageraria se eu dissesse que 80% a 90% dos casos que eu atendo, de pessoas que chegam aqui de segundos casamentos, não tem a ver com, não me dou bem com ela na cama, não. Geralmente eles se dão super bem, se entendem otimamente, sozinhos iriam bem e longe. O problema é o conjunto da obra. São os meninos. São os meninos. Os meninos. E quando são meninos ainda tá bom. O problema é quando já são graúdos e ainda morando em casa. E um lado não se submete ao outro. Quando um traz 2 filhos, a mulher traz 2 filhos, o homem 2 ou 3, vamos lá. Bota todo mundo junto. Aí um lado não se submete ao outro. Rapaz, é ruim demais. É ruim demais. Se o cara não tiver uma paciência de Jó e uma sabedoria enorme, sai correndo. A maioria não aguenta. Não aguenta mesmo. A Bia já confessou isso pra mim. Fala, pai, olha, aqui em casa é o seguinte, o problema de alguém morar com a gente é que eu vou parar de mandar como mulher. A mulher da casa tem que ser eu. Fala comigo. Mas eu entendo que não é assim. Então tá tudo bem, tá? Mas me incomoda. Ela abre o coração, mas a cabecinha deles, né? VNVTV, o canal é você.